A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um Pod Life, seu podcast semanal favorito. E hoje tenho a honra de estar apresentando um programa com minha mana, Taunay Viana. É nóis, Como é que você tá? Nick. Tudo Tô bem? bem, graças a Deus. E você? Como é que foi a semana? Semana foi ótima, graças a Deus. Sempre abençoada e com excelência, né, mano? Glória E a aí? Deus, glória a Deus. Pessoal, tô super animado de estar apresentando mais um programa aqui. Assim, eu tenho visto quão vocês têm comentado nos nossos vídeos. O carinho de vocês são excepcional, maravilhoso. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho no Instagram também, por cada curtida, por cada comentário e por cada mensagem no DM que vocês mandam pra gente lá. Que Deus continue abençoando vocês. E pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente te mandar a notificação do nosso episódio. E também segue o nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque nosso conteúdo é uma benção, não é, Taunay? E é o melhor, né, cara? Com É o excelência. melhor. E hoje temos a honra de estar apresentando Pensa na Dupla. Taunay, Não, eles são galácticos, gente. Já vieram ali na nossa igreja. Acho que foi a primeira vez que eu conheci eles, foi lá em Newark. foi em New Jersey, sim. Eles foram privilegiados de ter eles primeiro, ok? Mas... A gente tava lá, a gente tava lá. Já dizia a Bíblia que os últimos serão os primeiros, Eita né? Então glória. também nós estamos por trás. E o pessoal eu de Newark, eles vieram aqui nos visitar, também foram benção aqui onde eles vão, porque quem é benção é assim, né? Onde isso aí. pisa, a presença de Deus está ali junto com eles, milagres acontecem. Cara, é maravilhoso ver o que Deus faz. E é claro, eu vou parar de enrolar, que vocês estão mais ansiosos que a gente. Só apresenta. Nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Marcelo Dias e a pastora Fabiana. Sejam muito Eita, bem-vindos. glória. Sejam muito bem-vindos. É uma honra, Obrigado, um prazer meu amor. finalmente ter vocês aqui conosco. Obrigada, linda. E agora, para começar, nós gostaríamos que vocês se apresentassem. Claro que eles já são muito famosos, com certeza vocês já conhecem, mas se houver alguém que, porventura, não tenha redes sociais, internet, que nunca assistiu uns Gideões da vida e não conhece vocês, se apresentem para que eles saibam quem vocês são. Bom, eu sou o pastor Marcelo Dias, da Fabiana. E eu sou a Fabiana dele, gente. Eita glória. Tá tudo resolvido. Doutor Marcelo Dias e Fabiana. Agora me explica o que é Galácticos. Nossa, Galácticos. esse O que que é adjetivo galácticos? eu nunca tinha... ninguém se Eu refere tô a mim com emocionado. Galácticos. Galácticos. É algo... Eu sou fanático. Como é que se explica? Mais que maravilhoso, É mais que excepcional. maravilhoso, Existem, né, excepcional. os nacionais, os internacionais E os E os galácticos. galácticos. É isso Exato. aí. São exatamente aqueles outra que são galáxia. feitos por Deus, porque tem gente que para aqui nesse plano, né? Tem Olha, gente que saiu para aqui na bem, Terra. hein? Agora, aqueles que são do céu, Eu são da recebo galáxia, essa estão mais aproximação. além. Não somos Glória. daqui, não somos daqui. Nick e Taunay, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado, Prazer irmão, é todo obrigado. Eu sei que o Pod Life tem sido uma bênção na vida de muita gente e chegou a nossa vez de ser abençoado. Yeah. Eita Yes. glória. Mas eu soube que Fabiana já passou por aqui, né? Já. Passou, ela Sei, fez você, ali amor. Não a me entrevista. trouxe, mas Dei até eu te... palhinha, amor. Sem Ó. você, amor. Eu falei Foi. pra pastora, eu nunca apresentei um podcast, nunca fui, participei de um podcast sem o Marcelo, tá? É, Primeira todos nós vez. Como é que foi? podcasts Foi, são juntos, foi, né? foi estranho sem ele? É sempre estranho. A gente é casado há 29 anos. né, Nós somos gente? Uau. almas gêmeas. E 31 25 anos que eu a cantamos conheci. juntos e, Meu enfim. Deus. Música Uau. romântica, por favor. Vai, Tá- diretor, A solta, gente é até solta, muito distante, solta. meu amor. Estamos sentindo eu tô muito com longe de saudade você. de você. São quantos filhos? Nós temos 3 filhos. Uau. Nossa mais velha, a Maria, que tá com 20. Vou falar em idade menina, Ah, pode? né? Pode. 27. Ah, pode. Ela A não Brenda, que já é casada, com 22. Saudade da Brenda. E o nosso filho Misael, que é teu fã. Misael é uma Oh, bênção, uau. Pra cara. quem não sabe, o Nick detona numa bateria. Amém, amém. Uhum. Um dia eu vou chegar, eu tô Legal, aprendendo, hein, pô. gente? Ele Tô ficou fã aprendendo. mesmo, tá? Ficou mesmo. Mas o Misael é uma bênção. Ele é um menino lindo de Deus. Quando eu abracei querido. ele, assim, quando eu conheci ele lá em New Jersey, eu consegui sentir a presença de Deus através da vida Glória a dele. Deus. E eu vejo como ele é inteligente. Ele é- Inteligente, Ele é autodidata. É pra Meu falar Deus. do filho, então, né? Ai, meu Ele amor. cantou recentemente, aí o vídeo chegou pra gente, ele cantando num evento. E assim, pai e mãe fica meio que empurrando, mas a gente não empurra muito pra não Não forçar, né? não Sim. estressar, não deixar ele traumatizado. E aí, de repente, ele chega pra gente assim da maneira mais natural. Cantei hoje na igreja lá. Falei, uau, a gente não quer festejar muito, né? Mas depois o vídeo chegou pra gente. E não é por ser nosso filho, mas o Misa, os pastores, por exemplo, que o conhecem, a gente ouve direto isso, assim, deixa o Misael comigo, deixa que eu quero treinar ele, porque ele tem um chamado para ser pastor. Ele é diferente. E ele é um garoto, assim, ele aprendeu muito a ser empático com as pessoas.
porque nós vivemos muito uma geração onde cada um tem o seu micromundo, e nesse micromundo faz as suas macro viagens totalmente independente das outras pessoas. E geralmente essa viagem ela é comandada por um smartphone na mão. Então, na hora da timidez, um smartphone salva todo mundo, né? A pessoa, para não se comunicar, baixa a cabeça, faz que está fazendo alguma coisa muito importante, mas na verdade está camuflando a sua timidez e soando arrogante. Tem muita gente que é tímido e não é arrogante, mas soa arrogante. Uau. E a gente treinou o Misael e adestrou nossos filhos a vencer a timidez e interagir com as pessoas. Porque o Evangelho, o ministério de Jesus, ele foi inaugurado dessa maneira. Jesus, se tem alguém que tinha tudo para ser independente de todo mundo, era Jesus. Porque independente é aquele que não depende de ninguém. Correto. Mas ele vem ao mundo e ele interage com a prostituta, ele interage com o publicano, ele interage com todos. E essa interação faz de nós pessoas saudáveis e que podem trazer saúde física e espiritual para muita gente. Então, eu louvo a Deus pela vida do Misa, da Maria, Meu da Deus. Brenda. Que Jesus lançava, mas Jesus Glória fazia a eles Deus. vão, Vão. façam. Ah, mas eu não tô Aleluia. preparado, não. Vão. Vai. Eu vos Então dou vai. poder, vão. Com medo mesmo, vai. Quando vocês tiveram seus primeiros filhos, vocês já exerciam o ministério pastoral? Ou o ministério pastoral veio depois? O Ministério Pastoral, no meu caso, veio depois, né, meu amor? É Mas o nosso ministério veio a depois nossa- como pastores. Mas quando eu conheci a Fabiana, eu já cantava. É. Então, quando nós tivemos a nossa primeira filha, eu já cantava solo, nós não cantávamos em dupla, ela não queria cantar comigo. Essa história é bem longa, tá, gente? Ah, Acho que hoje não dá pra é. contar, A mas gente outro deu dia a uma gente pista, conta. não Começa, podia vai, dar pastor. pista. Fala, pastor, fala. Mas assim, a Maria, nossa primeira filha, ela nasceu num lar cheio de música. A gente cantava, ensaiava, eu preparava repertório porque eu estava sonhando ainda em gravar. Uau. A Fabiana, eu queria muito que ela gravasse, mas eu sou meio... Todo homem é meio lerdo. É meio devagar. É de fábrica. As mulheres, de elas fábrica. pegam tudo no ar. E eu não me tocava, porque quando eu estava ajudando a preparar o repertório dela, ensaiando ela, ajudando ela a melhorar ainda a técnica vocal dela, eu percebia que ela não tinha, parece que, vontade, parece que ela Eu não falei, queria será gravar que essa mulher sozinho, ela não solo. gostava? Eu falei no podcast anterior que ele me empurrou, ele quase que me obrigou a cantar. Mas hoje eu agradeço muito a ele por Aham. isso. Não é que ele me obrigava, mas ele me incentivava muito e fazia. Não, você vai. Mas amor, eu não sei cantar com playback. Você sabe sim, você vai aprender, você vai conseguir, você vai cantar. E ele foi me levando, me empurrando, e eu fui indo. Aí fui tanto que cheguei pertinho dele. Assim. Glória Eita, a glória. Ele Deus. sabia já Mas que eu ia falei que acontecer. se ele casasse com alguém pensando em ser uma dupla, jamais teria casado comigo, né, meu amor? Porque não. Porque eu não vou falar. Ô, pastor, mas como é que Eu não começou sabia o seu cantar, não. ministério cantando nas igrejas? Como é que começou? Então, a minha vida toda assim, eu cresci e tive um sonho de ser médico. E aí eu fiz vestibular para uma das faculdades federais no Brasil, que dentro do ranking das faculdades, ela era a mais concorrida de toda a América Latina. Uma faculdade pública. Quem conhece o meu ministério sabe que eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastores. Então a minha origem sempre foi uma origem muito humilde. E eu lembro que eu tive, infelizmente, uma experiência fora do caminho de Deus. E fora do caminho de Deus eu cantava na noite, cabeludo, bebia muito, mas eu nunca usei drogas. Porque isso eu sei que é uma estratégia que Deus usou comigo, porque eu sempre fui muito curioso. E eu nunca usei drogas porque eu pensava assim, caramba, eu sou pobre, eu sou lascado, eu só tenho meu cérebro a meu favor, então eu não vou usar nenhuma substância para manter o cérebro limpo. Enfim, prestei vestibular, passei para a faculdade mais concorrida do Brasil, uma faculdade federal. Nunca vou esquecer, no dia do vestibular, eu cheguei com uma caneta Bic. E eu olhei em volta de mim, parecia que eu estava no Japão, na China, porque só tinham orientais, asiáticos, Deus. e todos eles cheios de esquemas, sabe, esquema matemático, físico. E eu falei, caramba, será que eu esqueci de alguma coisa? E eu lembro que ali eu já tinha voltado para o Senhor, eu com aquela canetinha na mão, eu falei, Deus, eu posso não ter a origem, a preparação, o financiamento que muitos desses jovens aqui tiveram, mas eu sou teu filho. Eu sei que eu posso entrar nesse vestibular e eu posso passar. Se tu me der a graça de lembrar o que eu estudei, enfim, eu passei. Glória a Deus. E aí, na madrugada, eu estava na cidade de Curitiba, no Paraná, nós éramos noivos, namorados ainda. Eu estava agradecendo a Deus por aquela vitória. Imagina, você vindo de uma família humilde, sem origem financeira, e de repente você passar para uma das faculdades mais concorridas, vindo do ensino público ainda do Brasil.
na madrugada que eu estou agradecendo a Deus, o Senhor falou a mim, o Senhor me chamou para a obra dele. O Senhor me chamou para ministrar. E eu lembro assim, eu disse, Deus, na minha oração, Senhor, por que o Senhor esperou eu me preparar? Por que o Senhor esperou eu prestar esse vestibular? Foi tão difícil para mim. Eu lembro que eu tive que vir do Rio Grande do Sul, que de onde eu era, até Curitiba, no Paraná, sem dinheiro. Fiquei hospedado em casa de amigos, sem condição. Eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu? E aí o Senhor falou algo na minha alma que eu nunca vou esquecer. O Senhor disse assim, porque antes, filho, eu seria a tua única opção. E depois dessa experiência, ficará claro no reino espiritual se eu sou a tua verdadeira opção. Uau. Então, há situações que Deus permite na nossa vida, e nessa situação o Senhor me chamou, não tive dúvida, joguei aquilo pro alto. Quem me conhecia falou, Marcelo, tá doido. Tá doidão. Só que o evangelho ele é feito por um amor que parece doido. Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu único filho, por uma humanidade pecadora, decaída, que não buscava Deus, que não amava o Senhor, e mesmo assim o Senhor deu. E ali o mundo perdeu mais um médico, e aí eu comecei a cantar. Comecei a cantar hino de vários cantores, playbackzinho. Eu nem vou falar isso, porque esse pessoal não vai ter ideia do que eu estou falando. Playback em fita cassete. Não sabe o que é? Vai pro Google, meu filho, e pesquisa o que é fita cassete. Essa é relíquia, hein? E aí, gente, com os playbacks, comecei a cantar hinos de vários adoradores, que hoje são meus amigos. Carlos Moisés, da Voz da Verdade. Uau. Matos Nascimento, que a gente ama de paixão. Matos, inclusive, vai participar de um projeto nosso agora, porque o Matos é uma revolução na música gospel do Brasil. Mesmo. Em síntese, comecei a cantar e cantava solo, né? E aí fui cantar na igreja dela. E aí eu conheci a Fabiana. E aí começa a história. Quando ele entrou na igreja, eu achei ele metidinho, sabe? Ele entrou. Ele tinha 17 anos, gente, um jovenzinho, né? Aí ele entrou na igreja assim, narizinho empinado. Assim. Olha só. Aí eu olhei, ele é bonitinho. Bonitão, todo bonitão ele. Ele é bonitinho, mas ele é metido. Aí, assim, bonitinho é um feio arrumadinho, eu sei disso. Tá? Gatinho, gatão. E aí ele subiu, foi pro púlpito, mas eu não consegui tirar o zoinho dele. Enfim. Graças a Deus, obrigado, Jesus. E aí quando ele começou a cantar, aí parece que meu coração se abriu, assim. Foi muito lindo. Eu sei que foi... Agora, uma coisa bonita que eu queria adicionar, essa experiência maravilhosa, romântica. Eu amo quando ela ri pra mim, assim, eu fico todo empolgado. Eu sei que eu ainda estava fora da igreja. Eu morava numa cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês já conheceram, e muita gente já ouviu falar dessa cidade, porque é nessa cidade que houve aquela tragédia de uma boate que eu frequentei, a Boate Kiss. Sim. Onde morreram quase 300 jovens, num incidente bárbaro, terrível que aconteceu naquele lugar. Eu estava nessa cidade, preparando, fazendo cursinho. E a minha mãe, pastora Marina, foi convidada para pregar. Ela saiu de lá do Rio Grande do Sul e foi convidada para ministrar na igreja onde a Fabiana servia a Deus no interior de São Paulo. Mais de 1.000 quilômetros. Uau. No final do culto, Deus tinha usado a minha mãe, pastora Marina, que é uma mulher de Deus, saudade dela. Mesmo. Eu sei que quando a minha mãe está ministrando, terminou a ministração, a Fábio tinha perdido a mãezinha dela. A Fabiana, para quem não sabe, ela é órfã de papai, órfã de mãe. E ela tinha perdido a mãe há 1 mês. Deus usou a minha mãe, ela fez o que as ovelhinhas fazem. Correu para a pastora e pediu oração. Na hora que a minha mãe foi orar pela Fabiana, eu estou lá em Santa Maria, mais de 1.500 quilômetros de distância, vivendo como um filho pródigo. E a minha mãe foi orar pela Fabiana, a mamãe coloca a mão na cabeça da Fabiana e em espírito ela ora e diz assim, Senhor, eu queria que uma moça como essa fosse a esposa do meu filho. Meu Uau. Deus! O poder da oração da mãe, a gente sempre fala isso aqui. Isso é muito forte para a gente ter em mente que quando nós estamos em Cristo, nós não somos uma vítima ou uma folha levada ao acaso. Com Deus, nós podemos decidir o futuro. O Senhor nos dá essa autoridade. E ali a minha mãe exerceu essa autoridade. Eu estava lá doidão, e a minha mãe dizia, não, quem manda nele é Deus e eu, e ele vai casar com uma joia. Eita, que joia, hein? Mais uma vez, música. Os nossos podcasts começam a ser da música romântica, diretor. Gente. Pinta um clima, olhem pra lá. Não dá pra olhar pra beijar. Que tá bênção. Glória a Deus e glória a Deus por Mas isso. a gente, depois de 1 ano, ele veio ministrar na minha cidade. Foi isso que aconteceu 1 ano depois. Um ano eu volto. Depois de 1 E ano daí eu que já eu tinha conhecia. eu já estava cantando hino de vários cantores. Eles foram, E eu vim ministrar voltaram. porque eu já tinha ido como missionário pra Argentina.
Que eu converti e já fiquei assim doido por Jesus, apaixonado. Fui ser missionário com 17 anos. E aí eu sou convidado para voltar na igreja dela. E a igreja dela é uma igreja grande, cheia de moça bonita, mas linda só você. Não gosto dessa parte, tá? Que você fala. Linda só você. O fato é que o milagre é que eu entro na igreja, quem é a moça Batizou que eu em bate quem? o olho, Naquela que a mãe dele tinha um ano atrás Meu orado Deus. e pedido pro senhor uma moça, queria uma moça com aquela pra nora. E minha sogra é um amor, uma bênção, uma segunda mãe Minha pra mãe mim, me ama, mulher mas de ama mais Deus. ela. Pastor, e quando você viu Que ele cantando, bênção. você sabia de quem ele era filho? Sabia. Mas Uau. eu nem lembrava, Nem mas eu lembrava. não sabia Sim, dessa sim. história. Ela não sabia. Eu não conhecia essa Ela a não minha sabia sogra, dessa oração que a minha dessa mãe oração, fez. não. Essa oração minha mãe contou depois. Uau. Isso Eu foi sabia muito que ela era filha forte. deles. Aham. filha Ela tá do com a filho mãozinha deles, né, estendida que ela quer ficar de mãozinha dada. Tem problema? Ah, Mas, gente, ó, Claro, isso fala não de é um amor. personagem. Deus é testemunha disso. Nós nos conhecemos, essa história que eu tô contando, fazem apenas 31 meses, é, É, isso? só 31 meses. Só 31 anos. Que idade Meu você tem Deus, mesmo, eu Nick? tenho 24. Respeita, tá? Gente, Nick nem Você era tal, nascido, que idade? 23. Aí não Meu pode perguntar a Deus. idade pra menina também, né? Não, Mas pra eu mim sempre pode, porque eu sou pergunto. mais Pediu nova. tudo ser nossos Uau. filhos, tá? Vocês todos podiam ser Meu nossos Deus do filhos. céu. Essa história tem 31 anos. Uau. Mas a gente revive ela a cada dia. E esse é um segredo de um casamento saudável. Você tá Eu não casado busco aí. nada lá fora, sabendo a joia preciosa que tem. Deus colocou na minha vida. Ela não precisa buscar nada lá fora. É que nós estamos vivendo um tempo de relacionamentos descartáveis. É, muito Yeah. frágeis. Nós somos atualmente parte de uma gravadora no Brasil chamada Graça Music, que é a gravadora do missionário R.R. Soares, muito conhecido do Show da Fé. Que benção. Mas nós fizemos parte de gravadora onde tinha cantor que todo mundo conhece, que está no 5º casamento. Tinha uma cantora lá que estava no 8º casamento. Eu falo que ela Meu disputava Deus. com a Gretchen, né? A Gretchen vai me processar, não vai, não de Jesus. Eu só estou dizendo assim, gente, que nós vivemos um tempo de relacionamentos descartáveis. E Jesus deixou bem claro, sabe, que o que Deus uniu, o homem separou, não né? separa. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, alimentar esse amor. Yes. E é cada todo dia. E cada vez que a gente lembra da história, Cuidado o coração diário. ferve de novo. Ferve de Uau. novo. Tá vive fervendo, amor. I love you. Ai, que lindo. E aí? E o senhor tinha mencionado sobre o início do seu ministério, que foi a pergunta inicial. E o senhor mencionou que logo no início teve essa questão da faculdade de medicina com o chamado que Jesus trouxe para sua vida. Isso me remeteu à história de Pedro, né? Que Pedro, no momento em que ele estava no auge da vida dele, naquela Yes. pescaria cheia, naquela rede cheia de peixes, Jesus vem e chama: vem, me segue. E é uma história muito parecida. E a gente vê, quando a gente conhece pessoas que passam por essas decisões e escolhem Jesus, porque esse é o privilégio que nós cristãos temos. Deus, ele não precisa de gente para adorar, digamos assim. Porque ele tem anjos adorando ele o tempo todo. Mas por que ele foi criar seres humanos livres, que não são obrigados a adorar? Para que a gente possa escolher a Deus. Mesmo sabendo que a gente tenha outras escolhas, mas a nossa favorita, a nossa prioridade é Deus. E esse é um privilégio que só nós temos. E a gente vê o quanto que Deus usa pessoas que, em meio a escolhas tão importantes e tão relevantes na vida delas, elas sempre escolhem Deus. E agora a gente entra para uma outra questão, que é, no caso, hoje vocês já têm um ministério formado, uma família formada, já uma vida estável, estabelecida, graças a Deus por isso. E o senhor mencionou que o senhor é filho de pastor, só que agora é pai e é pastor. Quais são os desafios enfrentados como o filho do pastor, o Marcelo filho, mas também agora como Marcelo pai? O Marcelo pastor. Pergunta bem elaborada. Uau. Né? Uau. Um segundo de respeito. Essa pergunta, que a gente vê em alguns podcasts, pessoal, qual é a sua cor preferida? Você nasceu aonde? Essa pergunta é assim, né? Mas essa pergunta é muito relevante. Porque a nossa bagagem, a nossa experiência, ela, na verdade, ela determina quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós sabemos e como nós podemos determinar a vida de outras pessoas. Como filho de pastor, a experiência não foi muito boa. O meu pai, ele pastoreou grandes igrejas no Rio Grande do Sul e o filho do pastor é sempre o cara que chegou novo na igreja. Então os grupos já estavam formados e muitas vezes eu tinha uma vontade muito grande de me enturmar com a galera da igreja. Só que eu passei por isso muitas vezes, não estou julgando ninguém, mas eu sentia isso. Quando eu chegava, a conversa acabava. Uau. Isso acontecia. Porque eu era o cara pálida, né? Quem é você, cara pálida? O que você está fazendo por aqui? Você chegou ontem. Então você acaba não tendo espaço. Muita gente se sente ameaçada com alguém que chega novo no contexto. E eu lembro que aquilo me trazia,
tristeza, desconforto, porque eu não estava ali porque eu queria. Eu estava acompanhando meu pai, que saiu de uma cidade, foi assumir outra igreja, cumprindo o chamado dele, cumprindo o ministério dele. E aí eu chegava na igreja, na minha mente, na minha cabeça, era o mais óbvio eu ser acolhido. Eu sou filho do pastor, eu estou vindo. Perfeito a gente não é, mas a gente vem com o desejo de sociabilizar com as pessoas. E aí, na igreja, eu sofria, eu sentia muito isso fortemente. E aí o que acontecia? Eu ia para a escola, e na escola eu era super bem recebido pela galera. Uau. O pessoal mal me conhecia, já me convidava para ir na balada. Meu Deus. E aí? Na igreja, eu precisava ser acolhido. E no mundo, por isso que a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Yeah. Então eu aprendi isso aqui, na prática. O inimigo sempre está pronto a acolher. E aí eu aprendo isso, entendo que isso é necessário ser compartilhado com a igreja hoje. Chegou alguém novo na igreja, um cara novo, por mais estranho que seja, por mais exótica que seja a figura, acolha. Porque se nós não acolhermos, o mundo vai acolher. Yes. A Meu galera Deus. recebe com carinho, brinca, ri, paga para você beber, compartilha as drogas com maior alegria e aquele mundo parece que brilha. Ao passo que dentro da igreja, muitas vezes, as pessoas são resistentes e esse aqui, o reino de Deus, é esse aqui que tem que ser o reino que acolhe, o reino que abraça. Aí essa bagagem, eu e a Fabiana, a gente transportou trazendo de lá. Ela também não passou por tanto como isso, porque ela sempre foi de uma igreja, sempre fez parte do grupo de jovens. Mas nós pegamos essa nossa experiência, a minha dela, a gente fundiu e a gente começou a passar para os nossos filhos a realidade. A realidade do que é o chamado. O chamado ele é muito glamuroso. Quando as pessoas veem um adorador cantando para multidões, eu e a Fabiana, a gente tem prazer de cantar para 10 pessoas ouvir, como nós cantamos e está no YouTube, para mais de 2,5 milhões de pessoas. Então, quer dizer, o chamado, ele é glamuroso. Quem olha no YouTube e vê os clipes, vê a gente cantando para uma multidão, aí eu quero ser cantor. E eu e a Fabiana chegamos para os nossos filhos e dissemos para ele, não abrace o chamado porque ele é glamuroso. Você só tem que entrar nesse mundo se Deus chamar você. Porque é difícil, porque não é uma profissão, porque não é um meio de ganhar dinheiro. Isso aqui é quando Deus fala com você do meio da sarça ardente e você entende que o desafio é grande, mas Deus está prometendo que vai estar com você, então você vai. Yes. Aí os 3 foram contaminados pelo vírus do Marcelo Dias e Fabiana. Por quê? Porque a Maria, ela fez o CFNI, que é uma das faculdades aí de teologia dos Estados Unidos, lá de Dallas, se formou e amou o ministério, abraçou o chamado. A Brenda, o que a Brenda sonha ser, pastora Fabiana? É ministra de louvor na igreja, está estudando teologia, quer ser pastora, quer pregar a palavra. Meu Uau. Deus. O Ben, mesma coisa. Caçula. Ai, gente. E olha que o Ben joga basquete pra caramba, viu, galera? Olha só. Olha os times aí, os olheiros. Olha Ele de só. 50 arremessos de 3, ele faz pelo menos 40, 42. Uau. Eu falo que ele é o novo É Curry craque. Gospel. É. Mas aí você pergunta pro Misa, o que você quer ser, filho? Quero ser pastor, pai. Meu Deus. Filho, não faça Uau. isso, meu filho. Eu falo E olha- que nem Elias pra Eliseu. Porque os nossos Dura filhos coisa, sentiram Pedro. nossa falta quando a gente, Uhum. né? Quando pequenos, a gente viaja, sempre viajou muito, né? Finais de semana. A gente nunca negligenciou a criação deles. Nunca viajamos direto, como alguns fazem. Uhum. Nunca, 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 nunca. A gente rejeitava a agenda, mas não viajava direto. Claro. Mas praticamente todo final de semana eles não nos tinham em casa. Mas eles, o exemplo de homem e mulher de Deus, eles viam em casa, né? Uhum. Uau. Pais amorosos, verdadeiramente cristãos, pais crentes, tementes a Deus, que amava a palavra. Nossa filha, esses dias atrás, ela mandou uma mensagenzinha. Ai, que saudade quando a gente comia junto na mesa. E Uau. sempre, no final da refeição, a gente ficava conversando sobre as coisas de Deus, ele ministrando para eles. Então, eles enxergaram o verdadeiro evangelho, né? Uau, gente. Em casa, dentro de casa. E isso não trouxe nenhum tipo de ojeriza por ser pastor, por ser Uhum. cantor, por ser adorador. Não, Sim. pelo contrário, eles amam. Amam a igreja. Isso é muito bacana, O porque Bez, se tiver 10 cultos na semana, ele vai nos Ele 10 vai. cultos. Exatamente. É incrível. hoje em dia, a maioria dos filhos dos pastores, a última coisa que eles querem ser é pastor. Yeah. Mas Exatamente. Mas assim, Infelizmente. da parte de vocês, foi necessário ter aquela de pegar no pé, de vai pra igreja, vai orar, vai ler a Bíblia, ou isso surgiu deles naturalmente?
Obviamente que os pais têm todo o dever e obrigação. Eles são pessoas normais, jovens, Eles adolescentes. não são ET, né? São anjos. Eles são pessoas, seres humanos, né? Os filhos são educados. Se deixar, os filhos seguem o caminho. Da natureza humana. E é bíblico, né? Querer o que é Ensina errado. o menino no caminho que deve Então, andar. eles É isso foram aí. ensinados, E a Bíblia com não fala certeza. ensina o menino o caminho. Ele fala ensina o menino no caminho. Que você tá no caminho, Sim. Tá você fala, ó, indo- esse aqui é o caminho. Você tem que mostrar. E como você é que é o leva caminho. ele. Não, ele tem 16 anos, ele lê a palavra, ele ora, mas ele tá sempre... Filhão, lê a Bíblia. Filhão, ora. Ainda que ele faça, ele fala, sabe? Fica em se marcando, porque a gente tem que marcar os filhos em Sim. cima. Senão o mundo chama, o mundo marca. O mundo tá aqui, ó, 24 horas por Isso. dia, Yes. falando na mente dele. E se você não fala, o mundo toma espaço. É verdade. Então a gente sempre... Nós somos pais rígidos. Ele é um pai rígido. E nós sempre fomos rígidos com os nossos filhos. E eles nunca se desviaram, nenhum deles. Graças a Deus, não. Agora, e isso a gente fala assim com muito amor e também, digamos que muito privilégio, né? Muito orgulho. Porque hoje em dia é uma coisa muito rara a gente ver filhos de pastores ou pastores tendo filhos que nunca se desviaram. Eu falo, por exemplo, eu sou filha de pastor, desde quando eu me conheço por gente. E nós somos em 7 irmãos. Uma faleceu, 3 são firmes, 3 não são. Então, sempre, na maioria das vezes, eu até hoje acho que eu não conheci pastores que não tenham, que tenham todos os filhos que nunca deu uma balanceada, entende? Foi pra lá e acabou voltando e tal. Qual o conselho que vocês, como pais e pastores, dão para aqueles pais e pastores que estão começando agora ou que estão com filhos que estão querendo dar uma desviada, que estão querendo, talvez por curiosidade também, conhecer o mundo? Vocês que... Porque, de certa forma, vocês não falharam. E não dizendo que aqueles falharam, mas qual é o conselho que vocês dariam para eles, para que eles tenham tanto sucesso quanto vocês tiveram? Eu acredito assim, em primeiro lugar, entender que eles são seres humanos e que estão começando a desenvolver e a formar personalidade, caráter e os conceitos que eles têm do mundo. Eu lembro que a filha do meio, a Brenda, ela uma vez ela questionou determinadas coisas que estão na Bíblia. E ela virou para mim e disse assim, pai, eu entendo que está na Bíblia, mas eu não concordo. E aí, como é que você faz? Uau. Porque eu falei para ela, filha, se você não acreditar no que está na Bíblia, a conversa perde o sentido. Porque a vida toda, a minha vida da sua mãe foi pautada na palavra. Vocês foram criados na palavra. Então entenda que nesse momento é o inimigo que está atacando as suas convicções. Se ele conseguir derrubar a fé que você tem na palavra de Deus, o que vai servir de referência para você? Uau. Então, assim, entendendo o que você tá pedindo para que a gente coloque, o que eu falo para alguém, um pai, pastor, obreiro, que tem um filho, primeira coisa, isso é essencial. Eu tenho defeitos e tenho muitos. A Fabiana que não tem, ela deve ter 1 ou 2 que ela esconde muito bem. Mas eu tenho defeitos. E você acha sinceramente que os teus filhos que vivem dentro da tua casa não vão conhecer os teus defeitos e não vão saber de cor quais são os pontos frágeis e o calcanhar de Aquiles que você tem? Eles sabem. Agora, o que Deus nos mostrou, para mim e para a Fabiana? Que os nossos filhos não têm que ver perfeição em nós. Porque ninguém é perfeito. Verdade. O que eles precisam ver em nós para seguir os nossos passos e para serem abertos às nossas orientações? Eles precisam ver em nós sinceridade. Uau. O nosso casamento não é uma novela. Por isso que os nossos filhos acreditam tanto em casamento. Quando nós morávamos no Rio de Janeiro, nós trouxemos para dentro da nossa casa uma menina que é uma bênção, a Thaís, lá da cidade de Sumaré, São Paulo. E ela veio para cuidar dos nossos filhos. Ela foi altamente recomendada e foi morar conosco. A Thaís entrou na nossa casa nos conhecendo como cantores. Cantores na época da MK, aparecia na televisão. Era uma figura que ela tinha de nós. De repente, ela passou a morar dentro da nossa casa. E ela morou com a gente um bom tempo. Chegou o tempo de ela ir embora, voltar para a cidade dela. Ultrapassou um ano e pouco que ela morou conosco, né? E aí chegou o tempo de ela ir embora. E ela disse, pastores, eu quero ir embora porque eu vou me casar. Que legal.
Aí ela se abriu com a gente e falou assim, quando eu vim morar aqui, eu não acreditava em casamento. Porque eu vi a minha mãe ser traída pelo meu pai. Eu vi as minhas irmãs traírem e serem traídas. Uau. Eu não acreditava mais em casamento. E eu entrei aqui, disse ela, jurando que o casamento de vocês era uma mentira. novela, era fictício. E vendo o dia a dia de vocês, irmão, e eu não escondi dela meus defeitos, e nem a Fabiana. Ela viu um cara que, infelizmente, às vezes vai de 0 a 100 em 5 segundos. Fico bravo. Personalidade, tem gente que é sanguíneo, eu acho que eu sou hemorrágico. Eu só sei que ela viu isso, porque eu não ia esconder, ela tá morando na minha casa, mas ela viu que eu amo a minha esposa de verdade, que eu amo os meus filhos, que nós amamos eles, e nós não somos pastores no púlpito, nós não somos pastores e cantores nos eventos. Na nossa casa tem louvor. Nas nossas casas sempre houveram locais exclusivos de adoração e oração. Cadê o pastor Marcelo? Cadê a Fabiana? Nós estávamos no lugar da oração. E os nossos filhinhos, o Misael, que hoje tem 16, vai fazer 17, ele cresceu, ele começou a andar, ele me encontrava no lugar da oração. E aí o que ele fazia? Ele subia nas minhas costas. Eu estava ali de joelhos, orando. Quando eu via, ele ia subindo, ele me escalava, subia na minha costa, deitava, só de cuequinha. E eu orando, e ele aqui nas minhas costas orando. Uau. Hoje em dia, eu entro no quarto dele de madrugada, eu mostrei para ele o caminho, eu ensinei o menino no caminho. Eu não mostrei para ele o caminho, disse, vai. Eu disse, eu estou no caminho, vem comigo. Uau. E eles aprenderam. Então, a palavra é essa, seja sincero. Não tenha personagens, não tenha um ministério de pregador, de pastor, de cantor, de fachada. Seja verdadeiro se você quer essa colheita nos teus filhos também. E nenhum pastor ou pastora estão livres de ter um filho que se desvie. O Marcelo se desviou com 14, 15 anos. Os pais dele são uma bênção, um homem e uma mulher de Deus. Tem a vida toda entregue ao Senhor, eram cantores, eram uma dupla. E um dia, minha sogra sempre conta esse testemunho, que um dia ela sonhou, ela disse que ela sonhou que ela estava diante de uma mesa bem, bem longa, assim, que não via fim, e a mesa era um banquete, tinha muitas comidas deliciosas. E ela ouviu passos que vinham atrás, arrastados, assim, sabe? E ela olhou e enxergou ele, todo sujo, rasgado, roupa destraçalhada, e ele chegou perto dela e falou, mãe, eu tô com fome. Eu tenho fome, mãe, me dá uma dessa comida. Aí ela falou para ele, filho, dessa mesa aqui eu não posso te dar. Você não se preparou para comer dessa mesa. Só come aqui quem se preparou para ela. E ela falou, infelizmente a mãe não pode te dar dessa comida. E aí ele virou as costas e foi embora, e ele desapareceu. Aí ela acordou. Quando ela acordou, ela ouviu, né, sentiu que era um sonho espiritual. Deus tinha mostrado ele para ela em sonho. Ele no mundo, longe, distante, sem poder participar da E eu morava numa cidade longe deles. Eu estava em Santa Maria e meu pai pastoreava numa cidade a 500 quilômetros de distância. Uau. Então isso é interessante que a Fabiana mencionou, porque o filho, quando ele está fraco na fé, ele nunca vai chegar para o pai e para a mãe, ó, Falar. tô desviado. Essa palavra nunca vai sair da boca dele. Ele vai se afastar, você vai ver os indícios. E aí, quando a minha mãe acorda, ela dobra os joelhos, uma madrugada fria lá do Rio Grande do Sul, que inclusive é inverno lá agora, o pessoal fala que está gelado. Meu além Deus. das grandes Tá chuvas, muito né, que frio. tiveram. E ela dobrou os joelhos e disse, Deus, eu não gerei um filho para ir para o inferno. Uau. Eu gerei um filho, o Senhor me prometeu, quando ele ainda estava no ventre, que ele seria um pregador, um adorador para as nações. Glória a E eu Deus. não vou desistir de orar e jejuar até ver E aí, ele minha na filha, tua foi presença. guerra, é oração. Ela guerreou em oração e resgatou ele. Um Uau. dia, do nada, ele sentiu vontade de entrar na igreja para dizer, pai, quando a pai e a mãe perguntassem, você está indo na igreja? Para ele falar, tô indo. Ele entrou na igreja e voltou para Jesus e nunca mais saiu. Glória a Uau. Deus. Então o Senhor Glória o a Deus. resgatou. Glória a Então, Deus. pai, mamãe, o pastor não estão livres de sofrer isso, infelizmente. Tá? Mas a oração pode todas as coisas. Uhum. Nossa, aí é guerra. É.
a nossa filha do meio, ela do meio também, né? É que ela tem a personalidade muito parecida com a dele, sabe? A do meio. Os outros são mais tranquilos. tem que ser a do meio. Aí um dia ela chegou e falou assim, mas pai, como é que eu vou ter experiência na minha vida? Como é que eu vou ter testemunho pra me contar? Ela Se eu não me desviar, se eu não sair. Olha a armadilha de Satanás. Olha isso, Ela irmão. achou que ela tinha que ir pro mundo pra ter testemunho. Pra ter O testemunho pra testemunho contar. dela é porque nunca desviou. Esse é o testemunho Menino, dela. aí eu lembro que eu estava conversando, aí eu cheguei assim e falei, filha, quem é a pessoa que você mais admira? Por quem você é apaixonada? Quem você mais admira? Ela, Jesus, mãe. Aí eu falei assim para ela, e Jesus se desviou? O testemunho de Jesus não é maravilhoso? E Jesus precisou se desviar para ter um testemunho para contar? Não, ele é o testemunho. A vida dele é um testemunho. Então, a sua vida como serva de Deus, como cristã, vai ser um testemunho. Uau. Aí ela se calou, né, meu bem? Glória Então, Glória a é Deus. desafio. Que bem. E nossos filhos, a gente teve um momento que segurar, que cercar, por trás, por diante, solteiros por a mão também. E não deixar eles irem, porque o mundo chama e o mundo quer. Sim, E a gente, como pais, tem a responsabilidade com de certeza. levantar os muros e botar a porta, né, meu amor? É isso aí. Aleluia. Pessoal, e falando sobre música agora, fiquei sabendo que tem música nova aí na Tem área. música nova, tem single novo. Foi lançado dia 16 de julho pelo canal da nossa gravadora, Graça Music, youtube.com/Graça Music. A música Reflexão. Já que nós estamos aqui numa mesa de reflexão, vamos falar da música Reflexão. Dá pra dar uma palhinha da música? Vai lá, Ai, meu amor. ai, ai. É assim Tenta que a só gente início, gosta, vai. ao vivo. Bora? Será que eu consigo? Tô rouco, gente. Sério. Vai lá. Ele não andava em limusines, mas ele podia caminhar. Ele não morava em mansões, mas a família era o seu lar. Ele não comia iguarias, mas não lhe faltava o peixe e o pão. Ele não andava com os ricos, mas não lhe faltavam os irmãos. Ele sabia amar, ele sabia perdoar. E com tudo isso Cristo nos ensina o que na vida temos que valorizar. Primeiro Deus e depois a família. O resto a gente pode conquistar. Chega. Meu Deus! Sensacional demais! É isso que a gente fala, galácticos! Galáctico, é isso aí. Não, Nós gente, lançamos duas para. canções. Nossos Deus. louvores, eles são mais pop pentecostais, proféticos. Proféticos, vocês, né? Vocês Sim. conhecem. Mas a gente lançou duas canções específicas para a família, para essa questão de valores, entendeu? Que é a música Riqueza. Antes dessa música que saiu dia 16, tem esse clipe também tá muito lindo, que é o Riqueza. Que fala justamente disso. O que tem riqueza, né? O que tem valor de verdade na nossa vida. E a gente fala muito isso, né? Aponta Deus, família, amigos, irmãos. Muita gente acha que é só Isso dinheiro, né? Exatamente. A gente exatamente fala sobre isso, que riqueza não é dinheiro. Riqueza É que tem gente que é tão pobre que não tem nada, só tem dinheiro. Tem Meu dinheiro. Deus. É isso aí. Exatamente. E aí Gente, lançamos a Reflexão, que é nessa mesma pegada, que é a música mesmo para você ouvir, para você parar, E por Refletir. favor, fecha a câmera. desacelerar. Né? Tá em todas as plataformas, Yes. Apple Music, Deezer, Spotify, enfim, todas. E você confere os clipes, os dois. O Reflexão, que saiu dia 16, e o Riqueza. E toda a nossa discografia você encontra nas plataformas aí, os nossos clipes. Se inscrevam no nosso canal! Dupla Marcelo Dias e Fabiana. Meu As Deus. plataformas digitais também. Seja nosso ouvinte, faz download, baixe música, mande música, compartilhe. Please! Glória a é Deus. isso aí, nossa. gente. Vamos E o abençoar. Instagram, Facebook, se Sim. quiser. Dupla Marcelo Dias e Fabiana. Isso aí. mesmo. Nós vamos falar muito mais. Eu quero saber muito mais sobre a música. Quero saber muitas coisas aí, porque essa letra foi muito profunda. E Glória tem a algo já ligado com algo que nós estávamos falando. Mas você, telespectador que tá aí assistindo a gente, espera aí. Segura que a gente volta rapidinho assim que você vê o vídeo dos nossos patrocinadores. Ei você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas,
Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Voltamos, pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos. Enquanto vocês estavam aí, nós conversamos aqui e eu já não queria parar. A gente estava quase esquecendo, até a Lê aqui lembrar a gente. Mas espera aí que a gente quer te incluir aqui na conversa. Tem muita coisa boa para falar. Gente, cara, incrível. Acabamos de mencionar aqui. Vocês cantam, vocês louvam, vocês adoram demais. A gente sente, eu tenho certeza que o pessoal ali também sentiu. E, gente, a gente estava conversando, não sei se foi durante o podcast ou não, que a pastora nem cantava. Dá pra acreditar nisso? Não. Eu não Não. acredito. Só no Eu grupo não de acredito. jovens. Pastor, eu não acredito. Separa. É verdade, Nada pastor? demais. Essa é a Fabiana, ela é uma ovelhinha de Jesus. Então o vibrato dela era imitando as ovelhinhas. Por exemplo, ela fazia esse vibrato quando eu conheci ela. Que mais? Aí ela também cantava no estilo livre. Eu começava em Livre dó, de terminava em notas, ré. começava em dó, ia pra ré. Só ia. Não, eu não conseguia cantar com playback. Eu não tinha domínio nenhum da minha voz. Uau. E aí ele me moldando, assim, dava raiva, às vezes. Foi Sério, ajustando, Mas foi foi colocando só no caminho ele ou certo. você Ficava chegou a brava. fazer aula de canto? Não, algo do nunca tipo? fiz aula de canto, Uau. nunca fiz nada, nunca fiz. Uau. Não, pera. Isso é sério. Tem muita gente, tem Ela muitas canta um irmãs. monte, ela tá zoando com a gente. Não, é né? sério. Ela Não, canta gente. pra Caramba, né? Não. Eu O tô quase Nick começando canta a entrevistar também? ela Queria, já. eu Para. canto. Queria, No pastor, não canta não. No que canta através das mãos, Das ali na vaqueiras, só bateria. toca. O É auxílio manto do dos recanto. sonoros da Bíblia. É. Mas é porque tem muita gente na igreja, muita mulher, eu tenho certeza até quem tá nos assistindo, que tem muito desejo de cantar. Mas quando elas começam, elas falam, não, isso não é pra mim. E talvez essa foi a sua situação. Então, Com certeza. qual conselho você dá pra elas? Vamos ajudar essas irmãs, Minha pelo filha, amor? Casa com o marido que cante. O interessante é que ele Seu não... marido tá no canto, faz ele cantar, ele te Fazer- ensina. Interessante que ele não mostrou o caminho, né? Ele te Não, levou ali ele- como é que faz certinho, ele né? cantava já e ele foi me... Ele arrumava playback e fazia, ó, tu vai cantar esse hino aqui. Mas eu não sei cantar com playback, eu não sei cantar. Não, você sabe, você vai conseguir cantar. Uau. Eu ouço a tua voz, eu sei que a sua voz, o timbre da sua voz é legal. Eu Mas tinha eu um não timbre sabia legal. dominar, eu não dominava. E aí eu cantava, às vezes cantei muitas vezes com playback, com o ar faltando assim, ó, que eu não conseguia chegar, mas eu não parei. E ele me incentivou Isso. muito, muito Que mesmo. bênção. Isso E aí incentivou tanto que aí quando eu aprendi eu quis cantar com ele. é lindo. Isso é muito bonito, porque a gente vê que a gente precisa estar com pessoas, em geral, no nosso ambiente, mas principalmente se você que é solteiro e quer casar com alguém, encontre alguém assim. Alguém que incentive. acredite em Acredite você, Isso alguém que te incentive no ministério e te dá aquele empurrão para que você cumpra o ministério que Deus te chamou para fazer. Porque muitas vezes a gente não consegue ver. Mas a pessoa que tá fora vê com muito mais É, clareza é aquilo que a verdade. gente não É, consegue. a gente, diante do primeiro desafio, porque tem muito a ver com você. E você, quando não consegue algo, você quer se esconder, né? Você quer se resguardar. Você, não, eu não consigo fazer isso, então eu não vou nem tentar. Sim, E eu tinha que tentar, ele me fazia tentar. E exato. nessas tentativas, eu fui... A Bíblia diz, né, pra gente aperfeiçoar o dom da gente, né? Sim. E Uau. ele enxergou esse dom em mim. E ele me ajudou a aperfeiçoar isso. Glória a Deus. Eu tô Yes. aperfeiçoando até hoje. graças Glória a Uau. Deus. E como é que foi a primeira vez ministrando juntos? Então, como eu falei, eu gravei um CD solo, né?
E foi um grande sucesso aquele CD solo. Acho que eu vendi 322 cópias, né? Mas tem gente vendendo o CD por 300, O 400 meu reais CD, agora. sabe que o meu primeiro CD tá na internet por No Mercado Livre, você reais, falou, né? Reais, não, no Mercado Uau. Livre, Quem diria, hein? Pois é, ué. Meu Fazer Deus. mais uma tiragem, botar umas tiragens especial, série especial, né? Eu só sei que eu ficava de dia ensaiando em casa e ela ouvindo junto. E aí, Cantava os primeiros eventos, assim, vamos ouvir o Marcelo Dias cantar. E aí eu ia lá cantar e eu olhava ela no meio do povo cantando todas as músicas. Claro, ela estava enjoada de tanto me ouvir ensaiar em casa. E aí, lá pelas tantas, eu falei, chama a minha esposa a cantar comigo, vem cá. Ela voou alegrinha, assim, sorrindo. Eu falei, ela gostou. Aí ela veio, cantou comigo e eu gostei, foi uma benção. Aí, segunda vez, Fabiana, vem cantar comigo. Fabiana, lá pela 10ª vez, vamos ouvir o Marcelo Dias cantar. Ela Eu já nem subia, nem esperava esperava ele eu chamar. Ela já Já ia. voava, entendeu? E eu olhava aquilo e achava aquilo legal. Tipo, não foi uma coisa forçada. Tanto que a gente sempre fala que a gente nunca sentou para discutir. Vamos ser uma dupla, Fazer uma vamos dupla. formar. A dupla Nasceu. nasceu espontaneamente. Né? Uhum. Aí a gente fez uma música, que essa música repercutiu bastante no Brasil. Essa música chama Podem Amarrar, dá para procurar no YouTube, você vai encontrar. Podem amarrar meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar a vida de um crente fiel. É um louvor a Deus. Podem amarrar teus pés. E essa música, ela aconteceu no Brasil, assim, de uma maneira muito legal. A gente fez a música, cantores independentes, e aí o R.R. Soares descobriu a canção e nos contratou, foi o nosso primeiro contrato. Uau. E aí o telefone que não tocava nem por oração, reza, jejum, o telefone começou a tocar. Porque a gente começou a aparecer no Show da Fé, que era o programa do missionário na Band. Tem até hoje Band, Rede TV, vários canais no Brasil, assim, tocando aquilo em rede nacional. Eu nunca vou esquecer que eu fui com aqueles tempos de conflito na vida espiritual da gente, no chamado, né? Eu fui conversar com o meu pastor. Entrei no gabinete dele morrendo de medo do que ele ia falar para mim. Porque eu cheguei assim naquele momento, assim, aquela encruzilhada na minha vida. Eu disse para ele assim, pastor, eu estou aqui para que o que Deus dirigiu o senhor a me direcionar, eu estou à disposição. E aí ele olhou bem para mim e falou assim, meu filho, você vai cantar no Brasil inteiro. Uau. Eu não tinha dinheiro para ir ali na esquina. E você vai cantar no Brasil inteiro. Você vai viajar para os Estados Unidos, Europa, Cantar no Meu telefone. Deus. sentado assim como a gente está aqui. E eu olhando, ele falando, ele falou, prepara. Daqui uns dias você está cantando na televisão para o Brasil inteiro ouvir. Uau. Eu falei, esse velhinho tá tirando sarro com a minha cara. Só pode ser. Eu saí dali, passou cerca de 6 meses, eu e ela tava cantando na televisão. Daí o poder da palavra Glória de um a homem Deus. de Deus. E você acreditar nessa palavra. Glória a Yes. Deus. Então daí nasceu a dupla e a gente começou a cantar e já faz 25... 25 semanas. aninhos, 25, graças a Deus. meu 25 Deus, anos que isso gente. vai acontecer. E é muito bom cantar em dupla. É muito bom Muito mesmo. bom cantar com ele. Sabe que Maravilhoso tem cantar eventos com que é você. muito difícil. Tem Uhum. eventos que é a questão espiritual mesmo. Sim, a atmosfera é pesada, né? Porque o nosso louvor ele é muito é uma pregação mesmo, né? A gente tá ali, a gente se entrega muito no louvor. E às vezes a barreira espiritual é grande, sabe? E às vezes o povo tá fechado, tu sente essa barreira. E a gente olha um pro outro e a gente canta um pro outro. E eu recebo o que ele canta pra mim, entendeu? Uhum. Então isso gera muita força, assim. Sim, com E eu certeza. recebo o que É você muito canta lindo. também. Glória a Deus. Uau. A gente tá passando, às vezes, por uma situação que só a gente sabe e a gente tá cantando ali a palavra fala conosco, a gente chora olhando pro Uau. outro. Então É quem conhece a muito gente lindo. cantando, vê a gente tá no altar e a gente tá ministrando, a gente começa a chorar. Porque a gente não tá ali pra animar uma festa, ou a gente não é animador de palco, né? A gente tá ali pra adorar a Deus. Com certeza. E aí as primeiras pessoas a serem impactadas pela presença de Deus somos nós. Yes. E aí isso aí acaba contagiando vidas. E falando em ministério, a gente traz muito essa figura do ministério de louvor e da pregação, que é onde Deus tem usado muito vocês. Mas até através desse louvor, a reflexão que vocês acabaram de lançar, ele falou algo, e durante o podcast a gente pode observar isso na vida de vocês, o ministério da família. O quão forte e nítido, assim, o quão claro é esse ministério na vida de vocês. glória a Deus. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia diz não é bom que o homem ande só, a gente vê que, por exemplo, quando vocês falam, é bom cantar em dupla, é porque o ministério de vocês é nítido que não é apenas sobre cantar.
ele começa antes. Vocês falaram, é Deus, família, né? Então, o ministério de vocês começou ali na família. E a gente vê a unidade de vocês, Glória a Deus. e quão bonito é. Porque, Glória como a vocês Deus. falaram, é natural. Enquanto vocês louvam, a gente vê, assim, a alegria de vocês olhando um pro outro juntinho, assim. Um Glória vira a pro outro, Jesus. você viu, Nick? É. Um vira pro outro, começa a louvar e a gente sente realmente, Glória a porque Deus. não é apenas sobre o ministério que nós exercemos ali em cima, mas o ministério que começou muito antes. Aquele que Glória a começou lá em Deus. casa. E é lindo porque quando a gente tem uma base estabelecida e firme e sincera com Deus, que é essa base principal, que é a família, as outras elas vêm naturalmente. Agora falando sobre a família, que é algo que Deus agraciou vocês e que vocês abraçaram com todo amor e carinho, qual conselho vocês dão pra gente? Para essas pessoas que talvez não acreditam mais na constituição da família. Para essas mulheres, talvez, que sofreram muito com casamentos, homens, talvez, que sofreram muito com casamento e hoje não acreditam mais e até mesmo se encontram dentro da igreja. Qual conselho que vocês, como pessoas assim, que estão aí há mais de 31 anos juntos, Glória a Deus. firmes, ainda com essa chama do amor aceso, entendendo que essa é a base fundamental para a vida com Deus e para o relacionamento de vocês serem mantidos, o que vocês podem dizer para eles? Acho que muito mais do que um simples conselho é falar do que a gente já viveu. Nós temos 20, dá a mãozinha aqui, meu amor, 29 anos de casados. A gente se ama, eu olho para ele e enxergo o mesmo Marcelo lá que eu conheci lá atrás, sabe? Mas esse amor, ele é cultivado dia após dia. As nossas guerras são vencidas dia após dia. Nós já tivemos muitos desafios, muitos, mas nós decidimos fazer dar certo. A gente, em primeiro lugar, serve a Deus. É temente ao Senhor. O Senhor está no nosso casamento. A nossa vida é entregue a Ele. Mas nós, como seres humanos, independente de ser pastor, independente, nós tomamos uma decisão. O nosso casamento vai dar certo. Glória a Deus. O Senhor nos entregou um para o outro. Nós nos amamos. As dificuldades vêm todo dia, os desafios vêm. Já sofremos falta de dinheiro, já sofremos na criação dos filhos, já fomos desafiados em todas as questões possíveis que todo mundo é desafiado. Mas nós todo dia decidimos, nós nos casamos para ficar casados, para sermos felizes, e nós seremos. E aí entra o perdão, entra o amor. Perdão e amor têm que caminhar juntos. Nós ministramos para casais, a gente fala muito sobre isso. O amor, te amo, me perdoe, tem que caminhar juntos, né? Tô batendo na mesa, né, meu amor? Fabiana, ela é vívida, assim, quando ela acredita, bate na mesa. Bate na mesa. Detalhe, uma curiosidade. Lá atrás, antes de cantar, eu era técnico de uma radinho pirata, Olha só. lá em Sorocaba. E eu ficava. E tinha uma tábua, assim, não era nem mesa, né? Tinha um vidrinho no meio. E quem que apresentava programa naquela radinho pirata? Apóstolo Valdemiro Santiago. Então, você já ouviu Olha, falar? sim, com Cowboy do certeza. Chapeuzão. E eu olhava pra ele assim, ele ia falar, e ele, que nem a Fabiana, espancava a mesa, assim, sem parar. E aí o dono da radinho pirata me ligava, fala pra esse cara parar de bater na mesa. E eu dizia, não é uma mesa, é uma tábua. Ficava indignado. Eu falava, não era apóstolo, bispo, por favor, se puder não bater que tá saindo. Ele, tá bom, meu filho, não vou bater, pode deixar. Voltava pro ar, ele continuava espancando a mesa, que nem a Fabiana aqui. Agora, uma coisa importante sobre esse tema. A gente cuida e valoriza aquilo que tem valor pra gente. Os casamentos e as famílias estão despencando porque os pais estão tratando os filhos de qualquer maneira, porque não valorizam os filhos. Isso é uma coisa que corta o meu coração. Quando eu vejo um jovem, um adolescente, cadê seu pai, cadê sua mãe? Ah, separaram, ele foi morar em tal lugar, eu tô por aqui, eu dirijo a minha vida. É tão triste, É triste. isso. Porque é Ontem uma ainda pessoa que vimos. você colocou no mundo. Eu chego a me emocionar porque o mínimo que você faz é cuidar daquela pessoa, até enquanto você puder, porque é tua responsabilidade. Então, casamento, filhos, a gente cuida, a gente sabe o valor que tem,
para mim, para a Fabiana, a gente já teve muitas conquistas. Quem veio do nada como nós viemos e conseguiu o que nós conseguimos já há 25 anos, louvando a Deus por todo o Brasil, nos maiores eventos, por diversas nações. As coisas que Deus nos deu, a gente não tinha, como diz lá na minha terra, um gato para puxar pelo rabo. Aí, de repente, a gente conseguiu. Agora, tudo isso perde o sentido se eu perdê-la. Uau. Tudo vai perder o sentido se nós não estivermos juntos. Então, quer dizer, o projeto é esse. Só termina quando um enterrar o outro. É assim que é. Outra coisa que eu estava falando para ela esses dias que me marcou demais, talvez vai falar com alguém aí. A gente está juntando memórias, a gente está juntando experiências e não é para os dois. É para um só. Porque um de nós não vai poder dizer adeus. Isso é triste, só amor. Um que vai dizer, mas é Nossa, verdade. isso tá me dando vontade de chorar. Música triste agora, eu gosto de música. A vida tem que ter trilha sonora. Mas a verdade é essa. A gente está caminhando juntos e um dia um só vai ficar com as memórias. Um só vai ficar com as fotos. Um só vai lembrar de tudo. Um só vai dizer adeus. Então, quer dizer, a gente não tem tempo para ficar vivendo picuinhas, diferenças. A gente está num casamento, a gente não está numa disputa. Eu não tenho que ganhar dela, ela não tem que ganhar de mim. Nós dois já ganhamos quando um encontrou o outro. Então, que você que está ouvindo a gente, você tem essa consciência, não perca o teu filho, tua filha, por causa de uma carreira. Não perca a tua família, porque nenhum sucesso na vida profissional ou financeira compensa um fracasso na vida pessoal, na vida amorosa, no casamento e na família. Então a gente está junto com a graça de Deus, porque o segredo maior é Deus. Senhor. Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Uma dobra sou eu, outra ela, e a terceira é Deus. Tem que estar presente para tudo dar certo. Agora deixa eu deixar um recado para vocês, tá? Sim. Deixa. Eu já falei para ele que quando eu morrer é 1 ano no mínimo, tá? Isso ajuda a cuidar, por favor. 1 ano no mínimo, ele não pode casar. Tava tudo tão bonito que você foi falar essa bobagem aí, cara. Depois de 1 ano, tá liberado, tá, amorzinho? Tu já sabe, né? Eu sou um pinguim. Me ajuda a fiscalizar, por favor. Eu só caso uma vez. É só uma vez, é isso aí. Gostei, pastor. Pessoal, que episódio. Uau. Eu amei conhecer Sério, um pouquinho mais dessa mesmo? história. Eu Que amei. honra, que privilégio. É porque vocês deixam a gente à vontade, Que tem um bênção. clima legal aqui, ó. Indica o Pod Live pra muita gente aí. Aí sim, ó. Não, e eu achei essencial esse episódio, exatamente por trazer essa questão de família, ministério, Sim. porque nós temos aqui o Nick, casou. Faz quanto tempo você Vai casado? fazer 2 Nick? anos agora em Fazer setembro. 2 anos Tá de com lua essa de data mel. da minha amiga, Ele é gringa. o seu pai do Benzion? Do Benzaio? Yeah. Do Zion. Eu falei pra ela Zion, colocar o nome dele de Benzaio. Benzaio. Você sabe quem Filho é de Benzaio? Sião. O Zion Filho de Sião. Uau. Berna, Filho que filho. nasceu na bênção. Por isso que o Benzaio, nosso Benzion é o Benzaio. O Misa é um cara. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nele foi o nome dele. Benzion. Maravilhoso. Ó, Benzion. Misael Benzion. Olha isso. Sonoridade, né? Que forte, cara, que forte. Forte. E Pois tem é. a Taunay que vai casar. E eu vou casar no Vai mês que casar. vem. Eu Então, assim, já tô. Ai, Então, já tô aprendendo Como é que é o aqui. nome do cavaleiro no cavalo branco? Thomas. Thomas e Talmar. É? Orem pelo então, Thomas, então, pessoal. Orem pelo Thomas, porque... Amém. Porque ele é o cara mais sortudo do mundo. Não deixou nem terminar a piada, pô. A Porque eu batalha é conheço a grande. peça. A batalha é grande. Mas assim, só uma pergunta. É pra orar pelo Thomas, porque ele não tá orando como ela não orou também? Ih, ai, ai. Uhum. Te Talvez ajudei seja, agora. talvez Amiga, seja, talvez obrigada. seja. Meu Não, Deus, não, Para, você pastor. acabou de elogiar nosso filho. Ai, Ó, céu. ó é o que sorriso dele. É aquela história cara assim, gente gente, o boa. brilho do olhar dele chegou a sumir. Eu sou daquele cara assim que perde um amigo e não perde a piada. A entendeu? piada não pode Mas não perder. valeu a isso pena, não. aí. Deixa pra lá. Não, super valeu, certo? Eu concordo. Fala Mas aí. tem que orar pelo Thomas, gente, porque... Meu Gente, isso ainda Deus, vai render muito vai, aqui, viu? vai, Eles vai. terminam uma edição e ficam procurando piada. Deixa nós pra finalizar esse cutucar o podcast, outro. senão dá pano pra manga. Mas, gente, de coração, muito bom estar com vocês isso. aqui. Nick, você Taunay. você são a dupla dinâmica. O Batman e Robin Gospel. aqui. Eita, Ah. agora. Não, Obrigada, tenho certeza que vai ser a Você primeira de loia. muitas vezes. Amém. Logo, logo vocês vão estar de Sim. volta Amém, aqui, parte amém. 2. Tá prometido? Com Vamos fazer certeza. contagem Bora. regressiva pra vocês Bora. voltarem, hein? Na próxima vez vão trazer os filhos também. Pronto. Traz Isso o mesmo. mesmo podcast. Tá? Uau. Vou trazer. Vai ser lindo. Então, Taunay, É isso aí. obrigadão. Valeu, Manu. Tamo junto. Valeu, galera. Quer mandar um beijo pra galera? Um beijo Beijo a no todos coração. vocês. Pessoal, E não Segue a esquece, gente tá? nas redes sociais. Isso, Fábio. Vai estar aparecendo aí embaixo.
todas as informações da música nova também, e o Instagram deles e o canal também. Sigam o canal deles lá, porque o conteúdo é uma bênção. Glória a Deus. Eita, Eita, glória! Ah, gente, ó, muita dica. A gente tá começando aí uma sequência de dicas para relacionamento, para casais. Como a Fabiana falou, a gente ministra para casais no Brasil inteiro, aqui nos Estados Unidos. Já ministramos em diversos seminários para casais. E um detalhe, a gente canta músicas para casais, para E família. ministra juntos. E a ministração é os dois juntos. Uau. A galera ri muito e também chora pra caramba. E Jesus está reconstruindo muitos casamentos. Vale Glória a pena, a Deus. fica ligado para você receber esse conteúdo também. Glória a Yes, Deus. não Pessoal, perca. até o próximo episódio e tamo junto. Beijão, Deus abençoe. Beijo! Tchau, tchau. Valeu.